Shalom, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui, para compartilhar o maná daquele que Deus tem nos dado, nesses últimos dias. E é muito difícil definir um tema ou mesmo falar de determinados assuntos pelo seguinte aspecto, são muitos assuntos. Eu vejo a rapidez com que a agenda do anticristo, a agenda das trevas, tem sido disseminada a cada dia, a cada semana, a cada tempo. Eu vejo a pressa que Deus tem do povo dele correr. É como ele falasse assim, olha, corra, atrás tem um tsunami, não tem mais tempo, corra. E eu vejo essa urgência de Deus na pressa que ele vem trazendo a palavra dele, na pressa que ele vem cumprindo o juízo dele, como ele tem entregue realmente esse mundo ao inimigo, como eu havia comentado com você lá em João, capítulo 17, o inimigo vem aí, ele não tem nada em mim, mas tem tudo em vós, Então, o momento de nós nos arrependermos, a Bíblia fala que o arrependimento começa por dentro da casa, ou seja, pela nossa família, por nós. Nós só temos capacidade ou autoridade que Deus possa nos conceder quando nós nos arrependemos dentro da nossa casa. Então que em nome de Jesus vocês venham ver, venham sentir a necessidade do cumprimento e da preparação das vossas vidas para que vocês possam estar prontos para qualquer momento na hora que tocar a última trombeta. A última trombeta onde os mortos que morreram em Cristo, morreram santos, ressuscitarão. Depois nós, que estivermos em santidade e justiça, seremos transformados, nossos corpos, nós teremos o mesmo corpo de Deus, de Cristo. Nossos corpos serão transformados num corpo glorioso. E as pessoas que morrerem ou morreram sem Deus, morreram em pecado, elas não vão ressuscitar nessa primeira ressurreição. Só depois do milênio elas vão ressuscitarem, mas para a morte eterna, para o julgamento eterno, para o distanciamento de Deus. As pessoas não têm noção que elas estão brincando, elas não têm noção. Principalmente, eu estou falando aqui para pessoas crentes, que Deus, em nome de Jesus Cristo, também alcança as pessoas que não são crentes, não são cristãs através desse vídeo, mas os meus vídeos são direcionados a pessoas crentes. Que vocês possam ter noção do que é e qual o tempo que nós estamos vivendo. Tudo está sendo entregue, meus amados, tudo. Eu mostrei para vocês nos outros vídeos que o aborto já foi aprovado, o homossexualismo já foi liberado, eles têm muito mais direito que a gente. As igrejas não estão acordando para viver uma vida de santidade, de avivamento, de busca noite e dia, sentindo a necessidade de se preparar em santidade, de buscar a unidade com o Senhor. E com isso, o Senhor ele vem hoje, eu quero abrir, eu não vou colocar o tema para vocês, porque eu não sei, hoje é quarta-feira, dia 16, eu publico o meu vídeo somente na sexta-feira, então eu não sei qual o tema que Deus vai me colocar até lá, mas a princípio eu gostaria de estar lendo para vocês Ezequiel 9:4, para vocês entenderem qual é a nossa posição, ou qual deveria ser a nossa posição. Lá em Ezequiel 9:4 diz assim, na Bíblia King James, atualizada: E o Senhor ordenou-lhe, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa das pessoas que se aborrecem e não compactuam de todas as abominações que cometem no meio do meu povo. Na tradução João Ferreira de Almeida, atualizada, diz assim: E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de toda a abominação que se comete no meio dela. Deus ele deu uma ordem para o anjo dele, o anjo do Senhor, quando Jerusalém ia ser destruída, para que ele marcasse na testa os verdadeiros adoradores do Senhor, que esses iriam ser poupados. Deus ele não pune o justo com o injusto. Por isso que eu digo, com muitas referências, que nós não ficaremos aqui quando cair o juízo de Deus. Essa pandemia não chega nem perto do que vai acontecer.
todos aqueles maus que aconteceu no Egito voltarão em duplicidade. Até porque já estão na terra as duas testemunhas de Apocalipse 11, né, que tem a mesma unção de Moisés e Elias. Então todos aqueles flagelos, todas aquelas coisas que aconteceu no tempo do Egito antigo, vai acontecer duplicado. Quando os cavalos são soltos, né, eles têm a ordem, né, a primeira ordem é o engano, onde a gente vê hoje claramente um monte de igreja que prega um falso evangelho, um evangelho da prosperidade, um evangelho que não traz mudança, um evangelho que não mostra Jesus, um evangelho que não dá solução, mas um evangelho para você acalmar o teu coração, para você adocicar a sua boca, né? Para você continuar na sua vida, né? Se você está pecando, pode pecar, não tem problema nenhum. O importante é você continuar pecando, mas pode ir na igreja, porque tem, você olha, tem tantos erros lá, né? Aquele irmão que prega, né, que ele é adúltero, aquele outro pastor, né, que saiu com aquela mulher. Então assim, você procura justificar a sua vida com o erro das pessoas, e por isso que você não procura uma mudança de vida. Você vai naquela igreja que apoia o seu pecado, apoia a sua rebeldia contra Deus, que não traz mudança, que não te incomoda, porque todo mundo é igual. Você, de repente, com o seu pecadinho ali, que você sabe qual que é, você fala assim, poxa, eu sou melhor do que ele, né? Olha quem está pregando lá, né? Então esse meu pecado, não tem problema, né? E assim vai se multiplicando a iniquidade, e quando você pensar que você é um homem cristão convertido, o juízo de Deus pode te pegar e mostrar que você não passa de trevas. Naquele dia, naquele grande dia do arrebatamento ou da segunda vinda, como vocês quiserem entender, quando vocês perceberem que a luz que vocês achavam que tinha na sua vida, nas vossas vidas, aquela luz não passa de trevas. Ali vai ser revelado qual é a sua verdadeira pessoa. Não espere esse dia. Não espere esse dia. Se arrependa no dia que se chama hoje. Busca um padrão de santidade. Não se conforma com o pecado que tem corrompido a sua vida. Você cometeu um pecadinho, é que nem Adão e Eva, não aconteceu nada com ele. Poxa, Deus falou que ia me matar, né? Depois que eu comesse o fruto do conhecimento do meu... Não aconteceu nada com ele, ele foi multiplicando o pecado. Nós, como filhos de Adão, nós pensamos da mesma forma, né? A Bíblia está, a alma que pecar, essa morrerá, e a gente peca e não acontece nada. Tem alguns filmes que, Walking Dead, né, filmes de zumbi, se nós pudéssemos enxergar, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, a gente perceberia que nós somos zumbis. Nós já estamos mortos no nosso pecado, na nossa iniquidade. Só que esse pecado, ele é tão comum, tão normal para nós, que nós já não sentimos ele. A Bíblia diz, mas a Bíblia, a gente está no tempo moderno, eu vou fazer da minha vida do jeito que eu quiser, né? E aí a gente multiplica o pecado. Não existe a pior coisa, meus amados, eu estou aqui chorando por dentro, quando o arrependimento já não nos alcança mais, quando nós acostumamos com o pecado. Não vou cometer esse pecado aqui, a gente escolhe os pecados que a gente comete e vai na igreja final de semana, né? Sábado, domingo, ou mesmo dia de semana, convivendo, aceitando e administrando este pecado na nossa vida. E aí ele vai se tornando, cada vez mais cauterizando o nosso coração. Por que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus, né? Algumas pessoas podem questionar que Davi teve várias mulheres ou coisa assim. Por que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque ele pecava e ele se arrependia logo em seguida. Ele não esperava aquele pecado endurecer o seu coração, endurecer a sua vida, endurecer o seu conceito de pecado. Ele se arrependia, tanto que ele escreveu, quando ele cometeu o pecado com Batseba, ele escreveu Salmo 51, né, falava assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ele já não sentia mais aquela presença de Deus, e ele caiu ali de pé, de joelhos, noite e dia, até Deus restaurar aquela glória, aquela unção da vida dele, porque ele não conseguia viver sem a unção de Deus, sem a presença de Deus. Que Deus possa suscitar isso nos nossos corações, que nós possamos perceber ou possamos
perseguir ou possamos nos apossar da presença, da unção de Deus e não querer viver longe desta unção. Essa semana eu estava lendo um livro, uma pregação na verdade, né, de George Whitefield, muito interessante. Ele fez esse sermão em 1700 e pouco. Eu gosto mesmo, daqui são chamados os irmãos da santidade, né, os irmãos que viveram uma vida de santidade. Muitos deles foram queimados em fogueira, outros foram crucificados, outros foram fustigados com vários instrumentos de tortura, mas eles não negavam a sua fé. Graças a ele, nós temos a Bíblia hoje, graças a esses homens que deram as suas vidas, que morreram por causa da causa, que não julgaram a sua vida mais importante. Hoje nós temos luz, nós temos a palavra de Deus, eles trouxeram, eles carregaram a arca de Deus até a gente. Será que você está disposto a carregar a arca de Deus para que os seus filhos, os seus vizinhos, os seus amigos de trabalho, a sua família veja Jesus em você e fala: eu vou ser como esse cara, ou como essa minha irmã, ou como essa minha filha? Será que você tem carregado a arca de Deus a ponto da sua família ver Jesus em você? Porque se você não faz esse trabalho, se você não faz essa sua obrigação, se você não faz este papel que você tem que fazer, Deus vai vir em você como ele chegou naquela figueira. Ele passou, a figueira estava cheia de folhas. Quando a figueira tem folhas, obrigatoriamente ela tem que ter fruto. Por quê? Porque ela foi criada para dar frutos. Ainda mais o rei dos reis chegou ali e não encontrou fruto, ele amaldiçoou a figueira, ela secou e morreu. E da mesma forma, Deus te deu um dom, Deus te deu uma facilidade, Deus te deu algo pelo qual as pessoas, elas veem alguma luz em você, e você usa essa luz para quê? Para as trevas. Você usa essa luz para pecar, ou você usa essa luz para trazer as pessoas, através do seu testemunho, elas veem em você e falam: nossa, essa pessoa realmente é Jesus. Essa pessoa realmente ela dá o testemunho de Jesus. É um bom pai, é uma boa mãe, é uma boa filha, é uma excelente esposa, ela honra o seu marido, ou ele honra a sua esposa. Será que você tem produzido essa luz de Deus na sua vida? Ou você vive uma vida que você não tem obrigação? Não, eu vou cuidar da minha vida. Final de semana eu vou na igreja e você não tem obrigação com ninguém. Você não prega o evangelho, você não dá testemunho, você vive uma vida de pecado, uma vida de rebelião contra Deus, sabendo que está em pecado, mas aprendendo e permitindo que esse pecado conviva com você como se fosse um bichinho de estimação, você não se incomoda mais com ele. E George Whitefield, ele pagou um preço muito alto, né? Eu me identifiquei muito com ele, né? Ele era um desigrejado, porque na igreja onde ele foi ungido, né? Eles não gostavam, né? Porque ele era muito radical com relação à santidade, com relação à justiça, com relação a uma vida realmente piedosa na presença de Deus, e isso incomodava os seus pares, né? Os outros pastores, né? Os outros sacerdotes que tinham naquela igreja lá de Glastonbury. Eu acho que é isso mesmo, né? Minha língua enrolou toda aqui, né? Glastonbury, lá na Inglaterra. Lá saiu bastante pessoas, né? A família Wesley, né? E vários homens de Deus, né? E esse homem foi uma luz, ele ganhava muitas almas. Quando a igreja não aceitou mais ele, por causa da vida piedosa, e que ele pagava um preço, e que realmente ele mostrava Cristo na vida deles, o pecado ele se incomoda com a santidade. O pecado ele não consegue viver com a santidade. Quando você é luz, quando você é santo, quando você é justo, quando você vive no meio de pecado, duas coisas vão acontecer na sua vida, grava isso. Ou você vai influenciar as pessoas que estão à sua volta, seja quem for, ou essas pessoas vão correr de você. Porque a santidade e o pecado não convivem juntos. Eles são antagônicos, eles batalham um contra o outro. E é o que aconteceu com o George Whitefield. Ele não foi aceito dentro da própria igreja onde ele foi consagrado. E o que ele fez? Ele saiu da igreja, né? Era uma igreja muito, muito grande, né? E ele começou a pregar nas praças, nos cemitérios, nos estádios, né? Nas praças. E uma grande multidão sempre ouvia ele, porque ele tinha a unção de Deus.
Quando ele pregava, as pessoas tremiam, porque quando ele pregava do inferno, as pessoas viam ali o buraco do inferno nas suas frentes e elas viam a necessidade de se converterem. Oxalá que a nossa pregação, que essa minha pregação possa atingir o seu coração da mesma forma, você possa ver o quão arriscado, o qual na eminência que você está de cair no inferno por causa de uma vida de rebelião, uma vida de orgulho, uma vida que você não se arrepende, uma vida que mesmo você sabendo o que é pecado, você está convivendo com isso de uma maneira muito pacífica. Eu quero ler para vocês, vou ler para vocês, né? Algumas palavras, né, dessa pregação dele, de 1700, né? Essa pregação que ele fez, né, chama Marcas de uma Verdadeira Conversão. E ele diz: almas preciosas, por causa de Deus, pensem no que acontecerá convosco ao morrer. Se vocês morrem sem ser convertidos, se vós partis daqui sem a veste de casamento, Deus golpeá-lo-ás, sem discurso, vos sereis banido da sua presença para todo o sempre. Eu sei que vós não conseguireis habitar com as chamas eternas. Observe, então eu vos mostro um caminho de fuga. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E o seu Espírito, que deve vos converter, vem a Cristo, e vós os tereis. E que Deus, por causa de Cristo, conceda a vocês e vos converta para que nós todos possamos nos encontrar e nunca nos separarmos novamente em seu reino celestial, ainda pelo Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, quando eu li isso, eu fiquei pensando na minha vida, será que realmente quem eu sou na presença de Deus? Quem eu sou na presença de Deus, não o meu conceito de certo ou errado, não o meu conceito de santidade e justiça, mas quem eu sou na presença de Deus. Vocês já perguntaram como Deus vê você? Tem um livro Peregrino que eu sempre vou dando algumas dicas desse livro, né? No livro Peregrino diz que na porta do céu existe uma porta para o inferno. E se vocês duvidarem, tá? Eu leio aqui Mateus 22:9, quando na convocação da grande festa do banquete do Cordeiro, na ceia do Cordeiro. Olha só, que seriedade. Mateus 22, a partir do 9. Então saia pelas esquinas e convide todos os que vocês acharem. Assim fizeram os criados, trouxeram todos os que puderam achar, tanto os bons como os maus. O salão do banquete ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para conhecer os convidados, notou um homem que não estava usando roupa de casamento dada por ele. O rei perguntou: amigo, como é possível você estar aqui sem as roupas de casamento? E o homem não teve resposta. Então o rei disse aos seus auxiliares: amarrem as suas mãos e pés, joguem esse homem na escuridão, onde há choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amados, imagine só, existe a veste de santidade e justiça de Apocalipse 18, vai lá em Apocalipse 18. O povo remanescente, aquelas poucas pessoas que irão ser salvas, que subirão para os céus, é muito pouco, muito pouco. Se na época de Noé foram 8 pessoas, que existiam milhões e milhões de pessoas, imagine agora que você tem a ilusão, que você acha que você está preparado, ou que você tem o conceito que a salvação é para todos. Sim, a salvação é para todos, mas existe um preço a se pagar. Hebreus 12:14 diz: sem santidade ninguém verá Deus. 1 Pedro diz: sede santos porque eu sou santo. E você acha que você, da sua forma que você está vivendo, seja justo com você, seja honesto e sincero com você, veja a sua vida, se a sua vida reflete Jesus, se você tem dado o testemunho de Jesus. E seja honesto com você. Você acha que você vai subir para o céu desse jeito? Você acha que você está preparado para morar num reino de glória, num reino de santidade, num reino onde não há pecado?
num reino onde só há Deus. Jesus é os céus. O que faz você viver essa vida caída, essa vida apóstata, essa vida que não tem a graça de Deus, essa vida que você já acostumou com o pecado, que o pecado está convivendo ali, é o seu bichinho de estimação, não te incomoda mais viver dessa forma? E você acha que você vai subir para o céu desse jeito? Novamente, no céu não entrará pecado. Pense bem, analise bem, faça uma análise, faça um apanhado da sua vida e veja, mude a sua vida enquanto há tempo. A gente está vivendo há poucos momentos, há poucos segundos do arrebatamento da vinda de Jesus. Tudo está sendo entregue. Olha para o Brasil, como é que está? Nós estamos vivendo num país já ditatorial, onde não existe... Eu fiquei contente nessa semana, eles cancelaram um vídeo meu, eles censuraram um vídeo meu. Eu já estou incomodando o inferno, eu fico contente com isso. Não fico triste, não. Eu quero incomodar o inferno, sim, porque eu vou falar somente aquilo que Jesus me autorizar a falar, e o que eu estou falando para vocês, antes de falar, eu pago um preço por isso. Eu pago um preço por isso, eu sei o preço que eu pago. Preço de oração, de jejum, de rejeição. Eu pago um preço muito grande para gerar essa vida, gerar essa palavra de transformação para vocês. Eu sei quem eu sou na presença de Deus, um miserável homem, um homem cheio de pecado, um homem que sabe que eu mereço o inferno, um homem muito pecador. Não existe pessoas mais pecadoras que eu. Por isso que eu corro noite e dia aos pés do Senhor, para que Ele possa me perdoar, para que Ele possa transformar a minha vida, para que Ele possa mudar essa natureza de serpente da minha vida, porque eu mereço o inferno, eu sei que eu mereço o inferno. Por isso que eu não deixo de buscar a Deus noite e dia, de pagar esse preço e de ter prazer de me assemelhar ao meu mestre, assemelhar a Jesus. Buscar a identidade, buscar a similaridade, resgatar que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, buscar, resgatar essa imagem e semelhança de Deus na minha vida. Dentro do céu há uma porta para o inferno. Eu li para vocês Mateus 22. Acreditem em mim, isso não é mentira, está na Bíblia. Se você não tem uma vida de santidade, você não escapará, mesmo tendo uma aparência de santidade. Essa pessoa que estava na sala do banquete, ele tinha uma aparência de santidade. Foi dado para ele até o último segundo a oportunidade dele trocar suas vestes, de vestir uma veste de santidade e justiça, conforme Apocalipse 18, que são as vestes de justiça do povo de Deus. Santidade e justiça. Se você não vestir essas vestes, se você não tomar posse dessas vestes, você não vai subir nos céus. Você não vai ser arrebatado. Você vai ser jogado no lago de fogo eterno. A sua alma é eterna. Você não vai morrer, a sua alma não vai morrer, você acreditando ou não. Sua religião falando que não existe a eternidade da alma, não importa. O que a Bíblia diz é que nossa alma é eterna. Eu não quero saber o que sua religião diz. Eu quero saber o que Deus diz, é que a nossa alma é eterna e a nossa alma será fustigada, porque nós crucificamos, uma vez nós não vestindo essas vestes de santidade e justiça, nós crucificamos Jesus. Se nós formos entrar na nossa mãe, a nossa mãe entrar na nossa avó, até nós vamos chegar em Adão. Nós vamos chegar naqueles que jogaram pedra em Jesus, naqueles que crucificaram Jesus. E toda essa ira de Deus, porque Deus, Ele vai julgar todos aqueles que rejeitaram esse tremendo sacrifício da morte de Jesus na cruz. Olha essa outra passagem que eu achei maravilhosa, eu escrevi para que vocês possam compartilhar comigo um pouco, do que eu aprendi com George Whitefield. E, penso eu, se eu conheço algo do meu próprio coração, meus desejos do coração, tão bem quanto a minha oração a Deus por todos vós, é que eu possa vê-los estabelecidos no reino do nosso Pai Celestial. Mas então, embora nós todos esperamos ir para o céu, quando morrermos, no instante
Se nós pudermos julgar pela vida das pessoas, nosso Senhor diz que pelos seus frutos os conhecereis. Eu receio que será encontrado que aqueles milhares e dezenas de milhares que esperam ir para este bendito lugar após a morte, não estão agora em um caminho para os céus, enquanto eles vivem. Embora nós chamemos nós mesmos de cristãos, e poderíamos considerar uma afronta sobre nós, se alguém duvidasse se somos cristãos ou não, ainda há muitos que carregam o nome de Cristo ou não. Ainda há muitos que carregam o nome de Cristo que ainda não agem de acordo com o que é verdadeiro, o verdadeiro cristianismo. Por isso é que se vocês questionam muitos sobre o que são fundamentadas as suas esperanças nos céus, eles dirão que eles pertencem ou àquela ou a outra denominação e partido cristão, no qual a cristandade está agora tristemente dividida. Daí eu coloquei aqui, eu acrescentei Mateus 7,12, que diz assim: faça aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vós mesmos. Isto é, em poucas palavras, o ensino das leis de Moisés. Só se pode entrar no céu pela porta estreita. A entrada para o inferno é larga, a sua porta é bastante ampla para todas as multidões que escolherem esse caminho fácil. Mas a porta da vida é pequena e a entrada é estreita, e só uns poucos encontram. Cuidado com os falsos mestres que vêm disfarçados em ovelhas inofensivas, mas são lobos e vão despedaçar as vós. Vocês podem descobri-lo pela maneira como age, tal como pode identificar uma árvore pelo seu fruto. Você nunca confundirá uma videira com um espinheiro, ou figos com cardos. As diversas qualidades de árvores frutíferas podem ser repetidamente identificadas pelo exame do seu fruto. Ou seja, pelo fruto nós conhecemos as árvores. E essa passagem é de Mateus 7, onde muitas pessoas dizem, não julgueis para vocês não ser julgados. Está aqui. Pelo fruto nós conhecemos as árvores. Então nós temos como saber se realmente a pessoa, aquilo que ela fala, aquilo que ela prega, aquilo que ela demonstra, realmente ela é ou não. Se o fruto que está dando em nós, as pessoas de dentro, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu pai, seus filhos, realmente eles veem que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque caso contrário, o seu fruto é podre. Você é um falso cristão. Você está dando um péssimo testemunho. Mesinha balançando aqui, o vídeo vai ficar... Então nós não temos como enganar o Espírito Santo de Deus. Você pode enganar a sua igreja, você pode enganar o seu marido, a sua esposa, você pode enganar a sua mãe, os seus filhos, mas a Deus você não vai enganar. Se arrependa hoje, para que você não descubra naquele dia do Senhor, que a luz que você achava que tinha em você, na verdade é trevas. Por isso que hoje a Bíblia diz, se ouvir a sua voz, arrependam-se. Perceba, faça um exame, faça uma análise das vossas vidas. Analisa as vidas de vocês e vê aonde vocês têm pecado. Aonde vocês admitiram pecado, qual o momento que você admitiu um certo pecado na sua vida, uma certa transgressão. Você sabendo que a Bíblia diz não faça, você sabendo que a Bíblia diz não cometa, e você cometeu, vai lá nesse exato momento. No poderoso nome de Jesus eu oro agora por você. Vai lá onde você caiu e se arrependa. Se reconcilie com Deus. Se reconcilie com a pessoa que você cometeu um pecado terrível. Se reconcilie com a pessoa que você rompeu com ela. A Bíblia diz que você, enquanto não se consertar com essa pessoa, Deus não ouve as suas orações. Você está exposto ao reino das trevas. Se o diabo chegar agora, ele pode arrebentar a sua vida, jogar doença em você, jogar o que for, porque você não está tendo a cobertura de Deus. O sangue de Jesus Cristo não está pronto para proteger a sua vida, porque você rompeu uma aliança, você rompeu algo que você precisa consertar. Vai lá onde você pecou. Nesse exato momento, vai lá onde você caiu. E se arrependa.
antes que seja tarde demais. Não existe pecadinho. Pecado é tudo igual. As consequências no inferno, porque no céu não entrará quem está em pecado. No céu não entrará quem está em pecado. Não adianta você falar assim, não existe santo nessa terra. Você pode não ser santo, mas existe sim um povo que está buscando santidade, que está lutando por santidade, que está matando as vossas carnes, as suas carnes, que está buscando o reino de Deus, que está buscando a restauração da imagem e semelhança de Deus. Existe, eu conheço pessoas assim. Dizer que elas são santas, eu não digo nada, mas Deus vê o coração e o esforço dessas pessoas a buscar a santidade, a buscar a restauração, a buscar a presença dele. E em algum momento Deus vai transformar estes homens em mulheres preciosos de Deus, como ele transformou a vida de Noé, a vida de Enoque, que Deus ele tirou Enoque antes da tribulação que se chama dilúvio. Assim como ele vai tirar um povo escolhido, um povo separado, um povo redimido da grande tribulação que vai acontecer. Porque ninguém vai suportar a grande tribulação, meus amados. Foi lançado o Direx, que é a nova moeda digital. A partir do ano que vem, quando começar, eles falam 2024. Você vai ser controlado. Se você não fizer o que eles mandam, você não vai comprar, nem vender, você não vai ganhar a sua aposentadoria, você não vai ganhar a sua pensão. O que vai restar para você? Será que você tem fé? A ponto de abrir mão de tudo isso e dizer não e morrer de fome por causa de Jesus? A Bíblia diz que Deus, ele tirará o povo dele da grande tribulação. Está lá em Apocalipse 3, em Isaías 24, não, em Ezequiel, não sei se é Ezequiel, Isaías 24 diz, né? Entra, povo meu, nos seus quartos, né? Até que passe a ira de Deus. Esse quarto é céus, esse quarto é o banquete, é a sala do banquete, onde Deus vai salvar, vai liberar, vai tirar um povo santo para não sofrer a grande tribulação. Assim como ele tirou Ló de Sodoma e Gomorra, antes que viesse o fogo, né, queimando aquelas cidades, né, aquela e mais 4 cidades como ela, Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades, ele não pune o ímpio com o justo. Deus ele sempre tira o justo antes de derramar a sua ira, a sua justiça sobre a terra. Faça um exame agora da sua vida. Eu estou falando agora para você no seu coração. Que Deus ele possa me dar esta unção para chegar ao teu coração. Faça exame da tua vida e vê aonde você caiu. Vê aonde você errou, vê aonde você permitiu conviver com o pecado na sua vida. Não seja orgulhoso, não deixe o seu coração petrificar, não deixe o seu coração endurecer. Vai ali e se arrependa antes que seja tarde demais. Hoje pode ser o último dia da sua vida. Se você morrer em pecado, você não vai subir para os céus. Não sou eu que digo isso, eu já dei as referências para que vocês possam lá e consultar. Hebreus 12,14, sem santidade ninguém verá Deus. 1 Pedro 1,12, sede santos, porque eu sou santo. É mandamento, não é uma orientação, é um mandamento. Se nós não buscarmos essa santidade, essa similaridade, essa imagem e semelhança com o nosso Deus, com Jesus, nós não iremos subir. O céu não é um lugar aonde Deus permite que o pecado entre. O pecado nunca entrou no céu. O pecado ele surgiu no céu com uma rebelião, mas Deus ele purificou o céu com o sangue de Jesus. Quando Jesus subiu, quando Maria falou assim, mestre, Jesus falou, não me toque porque eu ainda não subi ao Pai. Ele foi levar o seu sangue fresco para o céu, para purificar os céus também. E o sangue dele purificou os céus, até mesmo os céus onde se originou o pecado, a rebelião de Satanás, de Lúcifer, de Samael, né? Porque Lúcifer e Satanás são títulos, né? São denominações, né? Mas o nome dele é Samael. Nunca vai entrar pecado nos céus. Então, novamente, eu oro pelo poder do sangue de Jesus, para que nesse exato momento você deixe o Espírito Santo te conduzir no verdadeiro arrependimento. O que é arrependimento? É você voltar aonde você caiu.
restabelecer, consertar aquele seu erro e caminhar para uma vida de santidade e justiça. A Bíblia fala, acabei de ler para vocês, que a porta do céu ela é muito estreita. Só passa só com santidade, com as vestes de justiça e santidade. Agora a porta do inferno ela é larga. Você pode carregar o que você quiser, todos os seus pecados, todas as suas imundícias. Mas se você quer viver longe da presença de Deus, continue a sua vida assim com o pecado. Agora, se você quer viver na eternidade com Jesus, com aquele que te criou, com aquele que te ama, aonde não vai ter morte, nem doença, nem praga, nem divórcio, nem guerra. Pense em qualquer coisa mal. No céu só vai existir só a presença de Deus. Se arrependa hoje. Hoje que se chama o último dia, que pode ser o último dia para a sua vida. No poderoso nome de Jesus, que essa palavra atinja seu coração. No poderoso nome de Jesus.